Mais um pré-jogo, dessa vez para fechar o primeiro turno da Série B. Vamos falar de Santos Sport, vamos trazer aí algumas informações a respeito desse jogo de hoje, 9h30 da noite na Vila Belmiro. Jogo importante para garantir o primeiro lugar isolado da Série B. A missão do Santos era conseguir pontuar o máximo possível nesse primeiro turno para poder fazer uma segunda metade de campeonato mais tranquila e até querendo já pensar na temporada 2025. Então, chegamos à última rodada do primeiro turno, bem posicionado na tabela, com um futebol que ainda é abaixo do que a gente tinha de expectativa, mas mesmo assim o Santos joga as suas fichas para se manter na primeira posição da Série B. Joga na Vila Belmiro, onde está invicto e com 100% de aproveitamento. Então tem aí bom histórico na competição para poder garantir mais 3 pontos. Enfrenta o Sport, que desde o começo da Série B é considerado um dos times favoritos a subir, né? Começou ali com alguma instabilidade, mas agora já vem de 5 jogos sem perder. Venceu o seu último jogo. Não teremos a presença de Lucas Lima na Vila Belmiro na noite de hoje. Tomou o terceiro amarelo, infelizmente, e por uma coincidência incrível, ele toma o terceiro amarelo bem antes de enfrentar o Santos. Eu acho que nem sei se... Eu confesso que eu não sei se tem alguma cláusula que impede ele de jogar. Se tiver essa cláusula, ok, até ele foi inteligente, porque pelo menos ele conseguiu usar um cartão pendurado aí num jogo que ele não faria mesmo e volta zerado para o segundo turno da competição. Mas de qualquer maneira, é um jogo que o Santos precisa se impor como favorito, né, e precisa se colocar ali como o líder da competição, garantir esses pontos. Lembrando que o Sport tem 2 jogos a menos, então em questão de pontos perdidos, a campanha do Sport é melhor. E se o Sport vence esses 2 jogos que faltam, iguala em pontuação, iguala em jogos, perdão, ele fica à frente do Santos. Então o Santos vencer coloca o Santos de qualquer maneira à frente do Sport, independente dos resultados desses jogos que faltam para o time de Recife. Para não variar, o Santos vai com o mesmo time de sempre para enfrentar o Sport. Então, nos 11 iniciais, não temos qualquer novidade. Vamos aí com Brazão, Sherman, Jair, Gil e Escobar, Schmidt, Pituca e Serginho, Otero, Guilherme e Furt. Então, pro time titular não tem grandes novidades, também não temos lesão. Então, o Carille vai aí na sua consistência irritante para esse jogo. Novidades a gente tem nos relacionados da partida, e aí eu acho que já tem o meu ranço do que o Carille faz e cada rodada que passa e cada decisão aleatória que ele toma, porque agora o Carille tem, já que ele não quer fazer nada de muito diferente nos treinamentos, o que ele está fazendo agora é uma roleta russa da aleatoriedade de jogadores que são relacionados para o jogo. E por que eu estou falando da roleta russa aleatória? Porque o Patati está de volta a ser relacionado. Ele ficou 1 mês fora sem ser relacionado. Aí veio uma voz na cabeça dele e uma voz do presidente do clube falando: o Patati não será vendido, o Patati precisa jogar. E como mágica, o Patati volta a ser relacionado para um jogo depois de quase 1 mês. Para por aí? Não para por aí, porque é a roleta aleatória do Fábio Carille. Então o Rainer volta a ser relacionado para um jogo. Também fica nesse vai e volta. Era um jogador que estava como titular, daqui a pouco ele foi comprado, ele parou de ser escalado, aí ele volta, aí ele vai, enfim. O Rainer que a gente não tem tanta justificativa para ele ter continuado e para ele ter sido comprado, tá aí novamente tendo a sua oportunidade, dessa vez no banco de reserva. O Pedrinho, que entrou no último jogo, quase fez um gol e não vem jogando bem, o Pedrinho não foi relacionado. Por quê? Não sabemos. Talvez porque o Patati foi relacionado, então ele não consegue ter num banco muitas opções para a mesma posição, ele não consegue imaginar nada de diferente, até porque o Pedrinho podia jogar na esquerda, que é geralmente onde o Guilherme é substituído, mas não vai acontecer, Pedrinho está fora, segundo o técnico, por uma escolha técnica.
escolha técnica que faz o Patrick ser relacionado novamente, dessa vez como meia. Ou seja, a hora que o Serginho cansar, você terá a oportunidade numa sexta-feira, depois das 9h30 da noite, de ver Patrick desfilando como meia dentro do Santos, jogando como 10. Com toda a mobilidade e com toda a velocidade de raciocínio que o Patrick pode dar num jogo como esse. Então, espere pelo melhor na parte das substituições desse jogo. E, claro, como coerência é o nome do meio, do Fábio Carille, ele cortou todos os meninos da base que poderiam estar nesse jogo e ganhar alguns minutos. Ele tirou todo mundo. A começar pelo Miguel, que foi no último jogo uma substituição feita ao Serginho. Ele entra, ele coloca o Pedrinho e o Bigode na cara do gol, os dois perdem os gols e, como reconhecimento, o que ele ganha? A oportunidade de jogar no Sub-20 ontem, que ele jogou, inclusive foi muito bem novamente. Santos ganhou do Corinthians de 5-2, nego subindo em cima da bola, enfim, pelo menos na base parece que os caras ainda estão a fim de jogar futebol com alegria, mas enfim, o Miguelito sai da condição de reserva imediato do meia, Serginho, para não relacionado para ser jogado no Sub-20. E eu tenho certeza que se o Carille for questionado a respeito disso na coletiva, ele vai falar que colocou o Miguelito no Sub-20 para ele continuar tendo sequência de jogos e podendo ter minutagens para se desenvolver. Na cabeça desse infeliz, o Miguel ter a minutagem no Sub-20 ajuda ele no profissional, onde ele não joga. É assim, o Carille é uma peça a ser estudada de fato pela psicologia, porque a cabeça dele não faz sentido, as conexões que acontecem na cabeça dele não são lógicas, não são retas, elas encaram. É tipo você pegar um quebra-cabeça e querer colocar a peça no lugar errado, só que ele força a peça até ela encaixar, até fazer sentido, mesmo que a figura não faça nenhum sentido. Mas enfim, o Miguel tá fora. O Ryan e o Matheus Xavier nunca mais apareceram no time, e aí você pode lembrar que esses dois jogadores, mais o Souza, foram aqueles que entraram numa baita gelada contra a Chapecoense quando o Santos não estava vencendo, foram lá, resolveram o jogo, melhoraram o time e, de novo, como prêmio, estão ganhando minutos no Sub-20, porque é tudo que um profissional quer. Quando você vai para uma esfera maior, demonstra seu valor, você ganha oportunidade numa posição inferior. Na sua empresa deve ser assim, você entrega um bom trabalho e a primeira coisa que você espera do seu chefe é que ele, ao invés de te convidar para continuar participando de projetos desse tipo, que ele te coloque em projetos que você já fazia ou coisas que você já domina, porque assim você vai estar se preparando para novamente ter oportunidades nos projetos maiores. Enfim, esse é o técnico que o Santos manteve para a sequência da competição. Difícil, viu? Difícil, mas assim, vamos torcer pelos 3 pontos, é o que nos resta, é o que a gente quer que aconteça. E aí, como a gente não vai ter muita novidade com relação ao time e meio que você já começa a imaginar quais vão ser as substituições, eu vou assistir esse jogo tomando uma cerveja. E eu vou, para poder me divertir um pouco mais vendo esse jogo, eu criei um joguinho para fazer, que você pode fazer na sua casa também, pode pegar com alguém que for assistir o jogo com você, que é o bingo das substituições do Carille. Nesse bingo, você coloca com quantos minutos, quem entra e quem sai do time. Eu tenho certeza que a taxa de acerto da maioria das pessoas que fizerem esse jogo vai ser muito alta. Porque o Carille sempre troca pelas mesmas peças. Então, se você quiser algo a mais para fazer durante o jogo, faça o bingo das substituições do Carille. Ele já pode fazer um jogo sozinho, que é a roleta russa da aleatoriedade. Faça agora o bingo das substituições do Fábio Carille e veja quantos você acerta. Se você quiser, volta aqui no pós-jogo, me diz se você fez o jogo ou não e diz quais foram as substituições. Eu vou tentar durante o jogo mostrar para vocês nos shorts aqui do canal quais foram as substituições e com quanto tempo, e ver qual que é a taxa minha de acerto. E aí você se dá o direito de escolher o seu próprio prêmio à medida que você for acertando as substituições. Beleza? Tô de volta no pós-jogo para a gente comentar sobre Santos e Sport. Espero eu que com uma vitória do Peixão.
A gente se vê no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau, pessoal!